A tarde caía preguiçosa sobre as ruas de São Paulo, com o sol de outono filtrando entre os prédios altos do centro da cidade. O ar estava úmido, carregado com o cheiro de asfalto quente e pão fresco das padarias que pontuavam as calçadas lotadas. Eu, Mariana, caminhava apressada pela Avenida Paulista, equilibrando uma sacola de compras no braço e o celular na mão. Aos 35 anos, minha vida era uma rotina bem ensaiada. Trabalho como designer gráfica em uma agência pequena, casamento com Pedro há 8 anos e nossa filhinha de 5, Sofia, esperando em casa com a babá. Tudo parecia estável, como as raízes de uma árvore velha no meio do concreto urbano. Pedro era o pilar da nossa família. Engenheiro civil, ele passava os dias em canteiros de obra pela cidade, sempre voltando exausto, mas com um sorriso que iluminava o apartamento apertado no bairro de Pinheiros. Hoje foi só poeira e atrasos, ele diria, beijando minha testa antes de mergulhar no banho. Eu o amava por isso, pela solidez, pela forma como ele me fazia sentir segura em uma cidade que engolia sonhos tão rápido quanto cuspia problemas. Mas naquela tarde, algo no ar parecia diferente. O vento soprava mais forte, carregando folhas secas que dançavam ao redor dos meus pés, como se a cidade sussurrasse um aviso que eu ainda não conseguia ouvir. Eu havia saído mais cedo do escritório para comprar ingredientes para o jantar. Um strogonoff, o favorito de Pedro. A rua fervilhava de gente, executivos apressados com fones de ouvido, turistas tirando selfies em frente às vitrines chiques e vendedores ambulantes gritando ofertas de castanhas portuguesas. Meu telefone vibrou com uma mensagem da babá. Sofia está bem brincando com as bonecas. Volto às 6. Sorri, respondendo com um coração. Era nesses momentos simples que eu me ancorava, ignorando o cansaço que se acumulava nos ombros. Ao cruzar a esquina da Rua da Consolação, parei em uma cafeteria para pegar um café para a viagem. A fila era longa, e eu me distraí olhando o movimento da rua. Foi então que o vi. Um homem de meia idade, talvez uns 50 anos, parado do outro lado da calçada, com um jornal dobrado na mão e olhos fixos em mim. Ele usava um terno cinza desbotado, o tipo que parece saído de uma reunião esquecida, e seu rosto era marcado por rugas profundas, como sulcos em terra seca. Não era o tipo de pessoa que se destacava na multidão paulistana, mas algo nele me chamou a atenção, um olhar insistente, quase urgente. Quando saí da cafeteria, ele se aproximou. Desculpe, senhora, disse ele com uma voz rouca carregada de sotaque interiorano, daqueles que ecoam das fazendas de café no interior de São Paulo. Você é Mariana Oliveira, não é? Esposa do Pedro Oliveira? Meu coração deu um salto. Como ele sabia meu nome? Meu sobrenome? Eu recuei um passo, apertando a sacola contra o peito. Quem é você? O que quer? Ele ergueu as mãos em um gesto de paz, mas seus olhos não perdiam a intensidade. Meu nome é Raul. Eu trabalho com seu marido em uma das obras na Marginal. Não vim para causar problema, mas preciso falar com você. É sobre o Pedro. Ele cometeu um erro enorme, um que pode destruir tudo. As palavras saíram como um soco no estômago. Meu marido? Pedro, o homem imprevisível que mal saía da rotina. Que erro? Do que você está falando? Perguntei, a voz tremendo apesar do esforço para soar firme. A rua ao nosso redor parecia desacelerar, os carros buzinando distantes, como se o mundo se resumisse àquele estranho. Raul olhou ao redor, nervoso, e me puxou para a sombra de um prédio próximo. O sol batia em ângulo, lançando sombras longas no chão irregular. Não aqui na rua, mas ouça. O Pedro está envolvido em algo sujo. Corrupção nas licitações da obra do metrô. Ele assinou documentos falsos, achando que era só um favor. Agora tem gente poderosa atrás dele, e se não parar vai arrastar você e a família junto. Meu mundo girou. Corrupção? Pedro? Ele que sempre falava de ética no trabalho, que recusava até propina de fornecedores menores? Isso é loucura. Você deve estar enganado, meu marido não faria isso. O homem balançou a cabeça, tirando do bolso uma pasta fina, amassada nas bordas. Olhe isso. Eu era o contador da empresa parceira, vi tudo. Ele pensou que era inofensivo, mas é um rombo de milhões, e o pior, há mais, alguém o está chantageando.
Ele me entregou uma folha fotocopiada com assinaturas que pareciam familiares. A de Pedro, clara como o dia. Meu estômago revirou. Por que me contar isso? Por que não falar com ele? Raul hesitou, o rosto pálido sob a luz fraca. Porque eu sei quem está por trás, e se eu falar com o Pedro, ele pode me delatar sem querer. Você precisa confrontá-lo, Mariana. Mas cuidado. O homem que o pressionou não é quem parece. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e se misturou à multidão, desaparecendo como fumaça no ar poluído. Fiquei ali, parada, o papel queimando na mão, o coração martelando contra as costelas. Caminhei de volta para casa em um transe, a sacola de compras balançando frouxa no braço. O trânsito da Paulista rugia ao meu redor, mas eu mal ouvia. Pedro cometeu um erro, corrupção. E esse Raul, quem era de verdade? As dúvidas se acumulavam como nuvens de chuva sobre a cidade, pesadas e inescapáveis. Cheguei ao apartamento no fim da tarde, o sol se pondo em tons alaranjados pelas janelas. Sofia correu para me abraçar, seus cachinhos loiros cheirando a shampoo de morango. Mamãe, o papai ligou. Ele disse que vai chegar tarde hoje. Sorri para ela, forçando normalidade, mas por dentro um abismo se abria. Preparei o jantar mecanicamente, a mente voltando àquele papel na bolsa. Quando Pedro finalmente chegou, com o rosto sujo de poeira e um beijo cansado na minha bochecha, eu o observei como se fosse um estranho. Tudo bem no trabalho? Perguntei casual. Ele assentiu, servindo-se de vinho. Só o de sempre. Por quê? Hesitei, o segredo pesando na língua. Ainda não era hora. Mas naquela noite, deitada ao lado dele, o sono não veio. A cidade lá fora zumbia, indiferente, enquanto eu me perguntava: quem era aquele homem? E o que mais Pedro escondia? As horas se arrastaram e com elas o medo crescia. Amanhã eu decidiria. Por enquanto, o silêncio da noite paulistana era meu único confidente, ecoando as rachaduras que começavam a se formar na nossa vida perfeita. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com nuvens baixas pairando sobre os arranha-céus como um manto de dúvida. O ar úmido do outono infiltrava-se pelas frestas da janela do nosso apartamento em Pinheiros, trazendo o som distante de buzinas e o cheiro de chuva iminente misturado ao café coado na cozinha. Eu me levantei cedo, antes que Sofia acordasse, o corpo pesado de uma noite mal dormida. Pedro ainda roncava ao meu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo que agora me parecia forçado, como se ele carregasse pesos invisíveis. Desci para a cozinha descalça, o piso frio sob os pés me ancorando à realidade. A pasta fina que Raul me dera estava na bolsa, escondida no fundo de um armário. Tirei-a com mãos trêmulas, desdobrando o papel sob a luz fraca da lâmpada. Ali estava a assinatura de Pedro, inconfundível, ao lado de números que não entendia. Valores de licitações, datas de obras no metrô da Marginal Tietê. Meu estômago se contraiu. Como ele pôde? Eu me lembrei das noites em que ele chegava tarde, murmurando sobre pressões da chefia, e eu o consolava com um abraço, achando que era só o estresse do dia a dia. Agora, tudo parecia uma teia de mentiras. Sofia apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos, com o pijama de unicórnios torto. Mamãe, tô com fome. Sorri para ela, forçando uma leveza que não sentia, e preparei mingau com banana, o vapor subindo como uma névoa que embaçava meus pensamentos. Pedro se juntou a nós minutos depois, beijando o topo da cabeça da filha e me dando um selinho rápido. Bom dia, amor, dormiu bem? Seus olhos castanhos, tão familiares, me fitaram com uma inocência que doía. Mais ou menos, respondi, servindo o café. E você? A obra ontem foi pesada? Ele assentiu, mastigando torrada. O de sempre. Atrasos na entrega de materiais. Mas nada que não se resolva. As palavras de Raul ecoavam na minha mente. Alguém o está chantageando. Eu queria confrontá-lo ali mesmo, jogar o papel na mesa e exigir respostas, mas o riso de Sofia enchendo o ar me paralisou. Como destruir isso tudo na frente dela? Decidi esperar. Levei Sofia para a escola no caminho do trabalho, o trânsito da Avenida Rebouças engarrafado como sempre, com motoristas xingando e vendedores de água batendo nas janelas.
Mamãe, o papai vai me buscar hoje? Ela perguntou do banco de trás, balançando as pernas. Talvez, filhota. Ele está ocupado. Meu coração apertou. Ocupado com o quê? Com os segredos que podiam nos arruinar? No escritório, uma agência modesta no Vila Madalena, com paredes cheias de moodboards e o zumbido constante de impressoras, eu mal conseguia me concentrar. Meu chefe, o Tiago, um cara de 40 e poucos com barba rala e óculos tortos, notou minha distração durante a reunião matinal. Mariana, tá tudo bem? Você parece que viu um fantasma. Ri nervosamente, mexendo nos papéis. Só cansaço, Ti. Noite ruim. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Em vez disso, mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Clara, que trabalhava como advogada em um escritório no centro. Preciso te ver. Urgente. Almoço? Ela respondeu na hora. Claro. No boteco da esquina, 13 horas. O almoço foi um alívio em meio ao caos. O boteco na rua Oscar Freire estava lotado de gente do bairro. Artistas, executivos casuais e mães com carrinhos de bebê. O ar cheirando a feijão tropeiro e pastel frito. Clara chegou com seu habitual passo apressado, o cabelo preto preso em um coque bagunçado, vestindo uma blusa florida que contrastava com sua expressão séria. E aí, Mari? Pelo seu tom, parece que o mundo acabou. Sentei-me à mesa de plástico, o ventilador girando preguiçosamente acima de nós e contei tudo. O encontro com Raul, o papel, as acusações. Omiti só o pânico que me sufocava, como se verbalizar tornasse real demais. Ela ouviu em silêncio, mastigando um coxinha devagar, os olhos semicerrados em concentração. Isso é grave, amiga. Corrupção em obras públicas? Se for verdade, o Pedro pode estar encrencado até o pescoço. Licitações falsificadas são crime federal. Meu peito apertou. Mas ele não faria isso de propósito. Deve ser chantagem, como o cara disse. Clara balançou a cabeça, limpando as mãos no guardanapo. Olha, eu não sou especialista em direito penal, mas sei que isso cheira a lavagem de dinheiro ou pior. Você confrontou ele? Neguei, olhando para o copo de suco de laranja que suava na mesa. Ainda não. Tenho medo de que ele negue tudo e eu pareça louca. Ela estendeu a mão sobre a mesa, apertando a minha. Você não é louca. Vamos investigar um pouco. Me dá esse papel. Eu dou uma olhada nos nomes das empresas envolvidas. Entreguei a fotocópia sentindo um peso saindo dos ombros. Clara era assim, prática, como uma âncora em tempestades. Obrigada, murmurei, enquanto o garçom passava com pratos fumegantes. Sem isso, eu ia explodir sozinha. Ela sorriu, mas seus olhos estavam preocupados. Só cuida de você e da Sofia. Se for chantagem, pode ser perigoso. Esse Raul. Quem garante que ele não está no meio da bagunça? Voltei ao trabalho com a mente um pouco mais clara, mas o dia se arrastou como o trânsito da hora do rush. À tarde, Clara me mandou uma mensagem. As empresas citadas são de um consórcio suspeito. Há notícias antigas de irregularidades. Vou cavar mais. Fala com o Pedro hoje. Meu coração acelerou. Quando cheguei em casa, o sol já se punha, tingindo o céu de São Paulo em tons de roxo e laranja, refletidos nos vidros dos prédios. Sofia brincava no tapete da sala com a babá, e Pedro ainda não havia chegado. Preparei o jantar, arroz, feijão e bife, o básico que nos unia, mas minha mente girava em círculos. Ele entrou pela porta às 7, com o rosto marcado pela poeira da obra, jogando a mochila no sofá. Oi, amor. Dia louco. Beijei-o, mas recuei, o papel queimando no bolso da calça. Pedro, precisamos conversar. Sobre o trabalho. Ele franziu a testa, servindo água. O quê? Aconteceu algo? Hesitei, o som de Sofia rindo na TV ao fundo me dando coragem. Um homem me procurou ontem. Disse que você cometeu um erro grande, nas licitações do metrô. Seu rosto empalideceu, os olhos se arregalando por um segundo antes de ele desviar o olhar. Que homem? Isso é maluquice, Mari. Deve ser um maluco. Mas sua voz tremia e eu soube. Era verdade. Me mostra o papel, ele pediu baixo. Entreguei, e ele o leu em silêncio, o corpo tenso como uma corda esticada. Eu não queria envolver você. Foi um favor bobo para ajudar o chefe, mas agora tem um cara me pressionando por mais. Lágrimas subiram aos meus olhos. Quem, Pedro?
Quem está te chantageando? Ele sentou na cadeira, as mãos no rosto. É o dono da empresa parceira, um tal de Victor Ramos. Ele me pegou no laço. Meu mundo girou de novo. Victor? O nome soava vagamente familiar. Pedro mencionara uma vez, em uma festa de fim de ano da empresa. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas como um aviso. Por que não me contou antes? Perguntei, a voz embargada. Ele ergueu os olhos, cheios de culpa. Eu tinha medo de te perder, de perder a Sofia. Abracei-o então, apesar da raiva, porque no fundo eu o amava demais para desistir. Mas enquanto conversávamos em sussurros, com Sofia dormindo no quarto ao lado, uma nova dúvida surgiu. E se Raul soubesse mais sobre esse Victor? E se ele não fosse o aliado que parecia? A noite se estendia, úmida e incerta, e eu soube que o choque real ainda estava por vir. A chuva da noite anterior havia deixado as ruas de São Paulo escorregadias e reflexivas, com poças espelhando as luzes neon dos letreiros que piscavam na madrugada. Acordei com o som de Sofia se mexendo no quarto ao lado. O corpo ainda dolorido pela tensão da conversa com Pedro. Ele havia dormido no sofá, resmungando desculpas antes de apagar, e agora o apartamento cheirava a café fresco, misturado ao mofo úmido que subia do térreo. Aos 35 anos, eu me sentia mais velha do que nunca, como se as rachaduras na nossa vida tivessem envelhecido minha alma da noite para o dia. Preparei o café da manhã em silêncio, o vapor da chaleira subindo como fumaça de um incêndio contido. Pedro apareceu na cozinha, os olhos inchados e o cabelo desgrenhado, vestindo a mesma camisa amassada da véspera. "Bom dia", murmurou, evitando meu olhar enquanto pegava uma xícara. Sofia entrou correndo, alheia ao peso no ar, e se jogou nos braços dele. "Papai, me leva para a escola hoje?" Ele sorriu para ela, mas o gesto era frágil como vidro rachado. "Claro, filhota, vamos juntos." Eu observei a cena, o coração dividido entre raiva e pena. Como podíamos fingir normalidade quando tudo desmoronava? No carro, o trânsito da Marginal Pinheiros era um caos habitual, com caminhões de carga buzinando e gotas de chuva fina salpicando o para-brisa. Pedro dirigia tenso, as mãos apertando o volante. "Mari, sobre ontem. Eu juro que vou resolver isso. Vou falar com o Vitor e acabar com a chantagem." Sua voz era baixa, quase um sussurro para não alarmar Sofia no banco de trás, que cantarolava uma musiquinha da escola. "Como, Pedro? Ele tem provas, não tem? E se ele te denunciar?" As palavras saíram afiadas, e ele suspirou, mudando de faixa com um solavanco. "Eu sei. Mas se eu pagar o que ele quer, ele some. É só dinheiro." Dinheiro. A palavra ecoava como um eco oco no meu peito. Nós mal dávamos conta das contas do mês, com o aluguel subindo e a escola de Sofia custando um rim. Não vamos pagar nada sem saber mais. Eu falei com a Clara ontem. Ela vai investigar esse Victor Ramos. Pedro freou bruscamente em um sinal, o rosto se contorcendo. "Você contou para ela?" "Mari, isso é problema nosso. Se vazar, a gente perde tudo." Sua reação me magoou, como se eu fosse a inimiga agora. "Problema nosso? Você me escondeu isso por meses, Pedro. Eu sou sua esposa, não uma estranha." O sinal abriu, e ele acelerou, o silêncio entre nós mais pesado que o engarrafamento. Deixamos Sofia na escola, um prédio colorido no bairro de Perdizes, onde as professoras acenavam com sorrisos matinais. No caminho para o trabalho, Pedro parou o carro em uma rua lateral, o motor ronronando baixo. "Me perdoe, amor, eu estava com medo, mas prometa que não vai atrás disso sozinha." Toquei sua mão, sentindo a aspereza da pele calejada pelas obras. "Não vou, mas precisamos de ajuda." Ele assentiu beijando meus dedos antes de eu sair. Caminhei até o metrô na estação Fradique Coutinho, o ar subterrâneo úmido e carregado de vozes apressadas, e mandei uma mensagem para Clara. Ele admitiu. "Victor Ramos é o chantageador. O que você descobriu?" O dia no escritório foi uma névoa de prazos e telas de computador, mas minha mente vagava para as sombras da nossa conversa. Tiago, meu chefe, me chamou para uma pausa no corredor estreito, o cheiro de tinta fresca das impressoras pairando no ar. "Mariana, você está distraída faz dias.
Se for algo pessoal, fala. Somos família aqui. Sorri fracamente, ajustando os óculos. É o casamento, Ti. Coisas de rotina. Ele riu batendo no meu ombro. Todo mundo passa por isso. Se precisar de folga, pede. Seu apoio simples me aqueceu, um lembrete de que nem tudo era trevas. Respondi a Clara no almoço. Ela queria me encontrar à noite, em um bar discreto na Vila Madalena. A tarde chuvosa se arrastou, com trovões ecoando ao longe como rugidos da cidade irritada. Peguei Sofia na escola, suas mãozinhas sujas de tinta de guache, me distraindo por um momento. Mamãe, fiz um desenho para você. É nossa família no parque. O papel amassado mostrava stick figures felizes sob um sol amarelo, e lágrimas pinicaram meus olhos. Em casa, preparei macarrão com molho, o vapor enchendo a cozinha enquanto Sofia contava sobre o dia. Pedro chegou atrasado, com olheiras profundas. Reunião esticou, disse, mas eu vi a mentira nos seus olhos desviados. Às 8, deixei Sofia com a babá e encontrei Clara no bar do Mané. Um cantinho escondido com mesas de madeira gasta e paredes cobertas de pôsteres velhos de shows. O lugar cheirava a cachaça e frituras, com um samba suave tocando no fundo. Clara já estava lá, com um copo de caipirinha na mão e uma pilha de papéis ao lado. Senta, Mari. Isso é pior do que eu pensava. Seu rosto estava sério, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, enquanto ela empurrava uma pasta para mim. Victor Ramos não é só um dono de empresa. Ele tem histórico, preso em 2015 por fraude em licitações de saneamento, mas saiu por falta de provas. Agora, com o metrô, ele está usando laranjas para lavar dinheiro de construtoras fantasmas. Meu estômago revirou enquanto folheava os documentos, recortes de jornais, extratos bancários borrados. E o Pedro? Ele está no meio disso tudo? Clara balançou a cabeça, pedindo outra rodada ao garçom tatuado. Não diretamente, pelo que vi, mas a assinatura dele emita como avalista. Victor deve ter explorado a ingenuidade dele. Bebi um gole da caipirinha, o limão azedo na língua espelhando meu humor. Ingenuidade ou burrice? Clara apertou minha mão. Ei, não julga ainda. Ele errou, mas ama vocês. O que a gente faz agora? Denuncia? Hesitei, o barulho do bar, risadas altas e tilintar de copos, contrastando com o vazio no meu peito. Não sei. Se denunciarmos, Pedro vai preso. E a Sofia? Lágrimas escorreram e Clara me abraçou por cima da mesa. Você não está sozinha, amiga. Vamos consultar um advogado especializado. Eu marco amanhã. Seu apoio era como um farol na neblina paulistana, me dando forças para não afundar. Saí do bar com a cabeça girando, a chuva fina molhando meu casaco enquanto caminhava até o ponto de ônibus. O celular vibrou. Mensagem de Pedro. Onde você tá? Tô preocupado. Respondi. Com Clara. Voltando logo. Precisamos falar mais sobre Victor. No ônibus lotado, balançando com as curvas da rua, pensei em Raul. Onde ele se encaixava nisso? Suas palavras sobre o homem que o pressionou não é quem parece. Agora ecoavam como um enigma. Cheguei em casa exausta, Pedro me esperando na sala com Sofia dormindo no colo. O que ela disse? Perguntou, a voz rouca de ansiedade. Sentei ao lado dele, o sofá afundando sob nosso peso compartilhado. Victor tem um passado sujo. Chantagem é o mínimo. A gente precisa de um plano, Pedro. Não dá para fugir disso. Ele assentiu, os olhos úmidos. Eu sei. Amanhã eu marco uma reunião com ele, sozinho. Meu coração acelerou de medo. Não, é perigoso. Vamos juntos. Ou chamamos a polícia. Discutimos em sussurros, o relógio marcando meia-noite, a cidade lá fora adormecida sob a garoa. No fim, concordamos em esperar Clara. Mas enquanto deitava, o braço de Pedro ao meu redor, uma inquietação crescia. E se Victor não fosse o único vilão? E se Raul, o estranho salvador, escondesse algo pior? A noite se esticava, úmida e opressiva, prometendo revelações que podiam nos quebrar de vez. A manhã seguinte irrompeu em São Paulo com uma trégua da chuva, o sol tímido filtrando através das nuvens remanescentes e lançando reflexos prateados nas poças
que salpicavam as calçadas de Pinheiros. O ar ainda carregava um frescor úmido, misturado ao aroma de pão quentinho das padarias que acordavam a vizinhança com seu burburinho matinal. Eu me levantei com o corpo rígido, como se a noite de debates sussurrados com Pedro tivesse deixado marcas invisíveis na pele. Sofia ainda dormia, seu quarto iluminado por uma luz suave que entrava pela persiana entreaberta, e Pedro já estava na cozinha, mexendo o café com uma colher que tilintava contra a xícara como um relógio impaciente. Eu marquei com a Clara às 10, disse ele sem erguer os olhos, a voz rouca de quem mal pregara o olho. Seu rosto, marcado por linhas de preocupação que não estavam ali há uma semana, me partia o coração. Ela vai nos levar a um advogado amigo dela, especializado em crimes financeiros, mas sobre o Raul. Eu acho que a gente precisa encontrá-lo de novo. Assenti, servindo-me de uma fatia de pão com manteiga, o gosto seco na boca espelhando o nó na garganta. Ele sumiu como um fantasma, mas se ele sabe de Vitor, talvez esteja nos ajudando de verdade. Pedro parou, o copo de suco na mão tremendo levemente. Ou nos manipulando. Eu me lembro de um Raul da obra antiga, anos atrás, um contador quieto que sumiu depois de uma auditoria. Pode ser ele. O dia se desenrolou em uma névoa de ansiedade. Deixamos Sofia na escola, o portão de ferro rangendo enquanto ela acenava animada, alheia ao furacão que girava ao nosso redor. No metrô para o centro, o vagão lotado nos espremia como sardinha em lata, com o cheiro de suor e perfume barato se misturando ao anúncio mecânico das estações. Clara nos esperava no escritório dela, um prédio envidraçado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde o ar-condicionado zumbia frio contra o calor que começava a subir lá fora. Seu colega, o Dr. Elias, era um homem de uns 50 anos, com terno impecável e óculos de armação fina, que nos recebeu em uma sala com vista para o skyline paulistano. Corrupção em licitações é sério, começou ele folheando os documentos que Clara havia compilado. Mas se for chantagem comprovada, Pedro pode virar testemunha colaboradora. Reduz a pena drasticamente. Pedro se remexeu na cadeira de couro, as mãos entrelaçadas no colo. Eu não queria envolver ninguém mais. Só assinei para ajudar o chefe com um relatório atrasado. Victor apareceu depois, dizendo que eu devia a ele por facilitar. O advogado anotou furiosamente, o som da caneta riscando o papel, ecoando como um veredito. Temos que gravar a próxima conversa com ele. Provas concretas. Eu sentia o estômago revirar imaginando Victor, um homem que Pedro descrevia como charmoso, com sotaque carioca e relógios caros, nos arrastando para o abismo. Clara nos levou para almoçar em um self-service ali perto, o salão barulhento cheio de funcionários de terno devorando pratos de arroz e feijão. Eu cavei mais sobre o Raul, disse ela, baixinho, enquanto cortava um pedaço de carne assada. Nome completo, Raul Mendes. Trabalhou como contador em várias construtoras, mas sumiu do radar depois de 2018. Há um boletim de ocorrência antigo. Ele denunciou fraudes em uma obra no interior, mas as provas sumiram. Meu garfo parou no ar. Então, ele é um whistleblower. Por que não foi direto para a polícia? Pedro franziu a testa, mastigando devagar. Talvez Victor o calou na época, e agora, com o metrô, ele voltou para acertar contas. À tarde nos encontrou em movimento constante. O advogado sugeriu que marcássemos um encontro com Victor sob pretexto de negociação. Mas Pedro hesitava, o medo visível em seus olhos castanhos. E se ele souber que estamos armados com isso? Eu apertei sua mão no táxi que nos levava de volta para Pinheiros, o trânsito da hora do rush, transformando a viagem em uma eternidade de buzinas e xingamentos. Vamos juntos. Você não enfrenta isso sozinho. Seu toque era quente, um lembrete da solidez que nos unia, mesmo agora, rachada, mas não quebrada. Em casa, o sol poente tingia o apartamento de tons avermelhados, filtrando pelas cortinas finas. Sofia brincava no chão com blocos de montar, construindo torres que desabavam em risadas, e a babá preparava o lanche. Meu celular vibrou com uma mensagem desconhecida. Sou Raul. Encontro no Parque Ibirapuera, entrada do Lago das Garças, 18 horas. Venha sozinha. É sobre Victor. Meu coração disparou.
Mostrei para Pedro, que empalideceu. Não vai, pode ser armadilha, mas algo na urgência das palavras me impulsionou. Eu preciso saber quem ele é de verdade. Fique com a Sofia. O Parque Ibirapuera era um oásis verde no concreto da cidade, com o lago refletindo as árvores balançando na brisa vespertina. O ar cheirava a grama molhada e cachorro quente dos vendedores ambulantes, e casais passeavam de mãos dadas, ignorantes do meu tormento. Raul estava lá encostado em um banco, o mesmo terno cinza agora amarrotado, o jornal trocado por um chapéu que sombreava seu rosto. Mariana, chamou ele, a voz rouca como da primeira vez. Sentei ao lado, o coração martelando. O que mais você sabe? Pedro admitiu tudo. Victor o está chantageando. Ele assentiu, olhando para o lago onde patos nadavam preguiçosos. Eu sei porque eu ajudei a armar isso. As palavras caíram como um raio. O quê? Raul tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos e olhos que de perto pareciam familiares. Os mesmos de Pedro, mas envelhecidos pelo tempo e pela amargura. Eu sou o irmão mais velho do Pedro, seu irmão Mariana, sumido há 20 anos, depois que nosso pai nos abandonou e eu fugi para o interior para escapar da miséria em São Paulo. Voltei quando soube da obra do metrô. Trabalhei como contador para Victor, mas descobri o esquema. Usei o Pedro sem ele saber para pegar provas. Ele assinou achando que era rotina, mas era para eu ter acesso aos arquivos. O choque me paralisou, o mundo girando ao redor como as folhas caindo das árvores próximas. Irmão? Pedro nunca mencionara um irmão. Só histórias vagas de uma família despedaçada na infância pobre, antes de ele se formar e construir nossa vida. Por quê? Por que não contou desde o início? Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao suor da tarde abafada. Raul baixou a cabeça, a voz embargada. Medo de rejeição. Eu vi vocês felizes, uma família que eu nunca tive. Mas Victor matou um amigo meu nessa sujeira anos atrás. Eu precisava acabar com ele, mesmo que doesse no Pedro. O sol se punha atrás dos prédios distantes, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto eu processava a revelação. O desconhecido era família, sangue do sangue de Pedro, um fantasma do passado voltando para salvar e ferir ao mesmo tempo. Ele vai te odiar por isso, murmurei, mas Raul sorriu tristemente. Ou me perdoar. Diga a ele que eu tenho as provas finais. Vamos entregar para a polícia juntos. Levantei-me, as pernas trêmulas, e abracei-o impulsivamente, sentindo o cheiro de cigarro e arrependimento em sua jaqueta. Você nos salvou, de um jeito torto, mas agora é hora de consertar. Voltei para casa no escuro, o metrô balançando como meus pensamentos. Pedro me esperava na varanda, Sofia já dormindo. Contei tudo em sussurros, o rosto dele se contorcendo em descrença, depois em lágrimas. Meu irmão, vivo! Abraçamo-nos sob as luzes da rua, o barulho da cidade um fundo distante para nossa reconciliação frágil. Com Clara e o advogado, gravamos o encontro com Victor no dia seguinte. Ele confessou em uma cafeteria lotada, achando que era o fim da chantagem. A polícia chegou minutos depois, algemando-o enquanto ele xingava em vão. Semanas se passaram em uma névoa de depoimentos e audiências. O apartamento agora ecoando com conversas honestas e o riso de Sofia unindo gerações. Pedro e Raul se reencontraram no mesmo parque, mãos apertadas em um perdão hesitante, e eu vi o crescimento neles, na vulnerabilidade que curava feridas antigas. São Paulo seguia seu ritmo caótico, mas nossa família, remendada com verdades duras, emergia mais forte, ancorada no amor que resistia às tempestades urbanas. O erro enorme de Pedro se tornou lição, e o desconhecido, um laço que nos unia para sempre.